João Magalhães, seja bem-vindo, meu amigo, ao Papo do Cafezinho, ao jornal O Dia News. Vamos falar, já que a gente está falando de pré-candidatura, de Silvio Mendes, de Jeová Alencar, da oposição, vamos falar de João Vicente Claudino. Isso mesmo, Douglas. O Eliezer trouxe agora há pouco a entrevista com o pré-candidato a prefeito Silvio Mendes, né? Você também comentou sobre a entrevista do senador Ciro Nogueira, falando aí do perfil, do que ele deseja para Jeová Alencar nas eleições de outubro. E agora a gente ouve o empresário e aí senador João Vicente Claudino, nome importante que integra hoje esse grupo de oposição, é pré-candidato a prefeito pelo PSDB, embora a gente sempre avalie que a possibilidade dele abrir mão dessa pré-candidatura a prefeito para, de repente, compor, integrar com o grupo de oposição liderado por Silvio Mendes, é praticamente um caminho natural. E ele conversou com a nossa equipe de reportagem, abordou exatamente esses assuntos, enfim, o planejamento dele para as eleições de outubro deste ano. Acho que a gente pode ouvir, então, o empresário João Vicente Claudino, pré-candidato a prefeito de Teresina, pelo menos por enquanto, pelo PSDB. Eu acho que em política, quem for radical e achar que não deve ceder, o caminho melhor, o caminho melhor é o do diálogo. Eu aprendi no Senado e eu ouvia muito o ex-presidente Sarney, fui 4 anos membro da mesa com ele, presidente da casa, e ele dizia: Claudino, a matéria-prima da política é o diálogo. Então, aquele que quer impor a sua vontade, que não escuta os outros, fica moco para outras ideias, outras opiniões, o caminho é fora da política, não é da política. Então tá aí, Douglas, o empresário João Vicente Claudino, filiado ao PSDB, confirmando a tese de que é pré-candidato a prefeito, tem interesse em disputar o Palácio da Cidade. Não é a primeira vez, inclusive, que o nome dele é lançado, pelo contrário, preciso que se registre a capacidade de diálogo do empresário João Vicente Claudino. Ele sempre esteve ali alinhado com esse campo da oposição, mas sempre mantendo conversas com todos os segmentos políticos. Se a gente for pegar as últimas imagens dele conversando com lideranças, a gente observa que ele dialogou com lideranças de todo o campo político, conversou com o Fábio Novo, conversou com o Silvio Mendes, conversou com o Washington Bonfim, enfim, conversou com o próprio Dr. Pessoa, o que confirma, né, essa característica dele, que obviamente inclusive, do empresário, né, a ter a capacidade, as condições de dialogar com todo mundo, mas quando se trata de projeto político para as eleições deste ano, João Vicente Claudino deixa bem claro que é pré-candidato a prefeito pelo PSDB. Agora, há sempre uma possibilidade na política de se rever projetos, né, de se rever caminhos, e caso isso ocorra, João Vicente Claudino é muito claro, vai ocorrer para que o grupo de oposição saia coeso. E é interessante, Douglas, não sei se você vai concordar comigo. Só abrindo parênteses para você continuar a análise, colocar um ingrediente aí, que é o seguinte: o que eu fico imaginando, e quem acompanha a cena política também deve se perguntar, e você já trouxe esse tema aqui, João, acho que você primeiro abordar da forma como você abordou, é que está se criando uma disputa pela vice de Silvio Mendes. Porque, exatamente, principalmente, se você considera 2 nomes, estou dizendo que esses nomes estão disputando, não estou dizendo que cada um deles está criando uma estratégia para... Não, estou falando que os nomes ventilados são, como disse já, João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, Ezequiel Araújo, Otávio Ribeiro Neto. Os nomes são vereador Ismael Silva, sim, ex-senador João Vicente Claudino e também deputado estadual Jeová Alencar. Os que despontam é João Vicente Claudino e Jeová Alencar. Então vamos lá, os 2 são pré-candidatos a prefeito de Teresina. Um republicanos e outro no PSDB. Um no republicanos, um no PSDB. Os 2 estão em siglas que conflitam internamente. Sim. Marcondes Perillo, inclusive, o presidente nacional do PSDB, veio ao Piauí, veio a Teresina. Sim. E já se fala na possibilidade de Marcondes Perillo autorizar a coligação entre PSDB e PT em Teresina. O vereador Edson Melo já disse que seria o enterro do PSDB, já começou a se manifestar contra. Como resolver isso, João? Como é que você projeta a solução desse impasse? Quer dizer,
A pré-candidatura em si já é complicada. Sim. Já é um caminho difícil, árduo, espinhoso. No meio dessa disputa, buscando apoio popular, buscando unir forças para deixar o palanque mais robusto. Você enfrentar essa disputa interna, não é que você acha que isso vai influenciar? Quem consegue se sair melhor diante desses dois cenários? É interessante a gente registrar que, de certa forma, Fábio Novo demonstra aí uma capacidade muito grande também de atrair partidos para si, não é à toa que ele tem aí quase 10 partidos ao seu lado, e as lideranças vinculadas a ele também têm essa capacidade de ir lá no Diretório Nacional dos Partidos buscar o aval para permanecer junto com ele, como é o caso do PSDB. É claro que o cenário nacional para o PSDB é difícil, é um partido que enfrentou nos últimos anos uma crise de identidade. Essa crise chegou ao Piauí, obviamente, porque você tem um diretório municipal de um lado, um diretório estadual de outro lado. A gente não sabe quem vai ganhar a queda de braço, mas no meio de tudo isso é importante a gente ressaltar que no campo da oposição, os partidos com os quais esse grupo da oposição, que é liderado pelo senador Ciro Nogueira, pode contar hoje é União Brasil e Progressistas, né? São os dois partidos que claramente vão estar na oposição. O PL ainda tem uma indefinição, o PSDB ainda tem uma indefinição. O Republicanos, então, é muito difícil a gente prever o Republicanos ao lado de Silvio Mendes, embora isso possa ocorrer caso a Jeová Alencar vença a queda de braço no partido e opte por ser o vice de Silvio Mendes. Então, é de fato um cenário que para o campo da oposição ainda tem muita coisa para ser definida. Agora, essa disputa pelo espaço de vice de Silvio Mendes, ela não é uma disputa à toa, pelo contrário. Hoje, quando a gente visualiza o cenário eleitoral de Teresina, o espaço mais importante a ser buscado é exatamente o vice de Silvio Mendes, porque é o candidato que até o momento lidera as pesquisas de intenção de voto, todo mundo sabe que é uma candidatura competitiva, foi prefeito, deixou a prefeitura com uma aprovação muito alta, tem uma capacidade de dialogar diretamente com a população de Teresina, o que numa campanha eleitoral faz toda a diferença, tem demonstrado disposição para concorrer à prefeitura de fato, levando um projeto, né, competitivo. Então, quando a gente olha, obviamente, para Fábio Novo, a chapa já está montada, os partidos já estão lá. Quando a gente olha para Silvio Mendes, a gente ainda não sabe quem é o vice. Então, esse espaço, obviamente, passa a ser o mais importante na campanha eleitoral. E aí é natural que os políticos disputem, né? Afinal de contas, a gente sabe que não há espaço vácuo de poder na política. Pelo contrário, se o espaço não está preenchido, o que não vai faltar é gente querendo lutar por esse poder. E é aí onde entra João Vicente Claudino, Jeová Alencar e também o vereador Ismael Silva. Jeová Alencar, pelo que a gente tem acompanhado nos bastidores, não tem tanta disposição para ser vice de Silvio. A estratégia dele, ele acredita, né, politicamente, que pode muito bem ser candidato a prefeito, ter um percentual de votos muito bom, se não passar para o segundo turno, ser aquela velha história que vai fazer a diferença, né? O candidato que vai fazer a diferença, que vai ter a opção de escolher para onde ir, valorizando o seu passe. Afinal de contas, a gente sabe que estrategista político Jeová Alencar é. Isso ninguém tem dúvida. João Vicente Claudino já tem um outro perfil. Está no PSDB. É preciso que o PSDB resolva sua situação, a janela partidária está bem aí, vai ser o período, né, o prazo final para que a sigla resolva os seus problemas internos. Caso o partido fique com o Fábio Novo, que há essa possibilidade, esse grupo político vai ter que caminhar para uma outra sigla. E aí, a depender de que partido seja, talvez eu veja uma certa dificuldade em João Vicente Claudino compor com Silvio Mendes, né? Porque o grupo de oposição tem poucos partidos. Hoje é União Brasil e Progressistas. Então, é de fato uma dupla que está forte ali na oposição. Os outros partidos ainda têm essa dúvida ou já estão com o Fábio Novo. O certo é que é uma discussão que a gente vai acompanhar nos próximos dias. São cenários complexos, não são cenários fáceis de resolver e vamos acompanhar, como disse o João, nos próximos dias. Tem muitos capítulos, em vez de outra pessoa a Brasília, né, querendo para resolver essa história, segurando republicanos, vamos acompanhar tudo isso.